hoje um programa mais do que especial. Nós normalmente estamos tratando do Crescendo na Igreja Cristã Maranata, com convidados que trazem seus filhos, falamos aqui da adolescência, das crianças, de uma maneira nos apoiando, né, em textos bíblicos e estamos buscando experiências fora do Brasil e também dentro do Brasil. Mas hoje nós temos um conteúdo diferente, podemos assim dizer, e recebemos com muita alegria um convidado ilustre, Dr. Fernando Gonçalves, que é juiz de direito, está conosco e ele vai participar de um assunto super interessante. Nós vamos falar da importância de ter os nossos filhos, as nossas crianças, adolescentes, jovens, aprendendo a palavra do Senhor, vivenciando as doutrinas e crescendo na igreja, no nosso caso, na Igreja Cristã Maranata. Então, seja muito bem-vindo, doutor Fernando, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Márcio, muito obrigado pela gentileza de me acolher, de me receber aqui. É um prazer estar aqui participando do programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. A honra é nossa, doutor Fernando, que é também diácono aqui das nossas igrejas e hoje gentilmente atendeu ao nosso convite para participar do nosso programa na TV Manaim. Doutor Fernando, você já é neto ou bisneto de irmãos da igreja, é isso? Exatamente. Você me falava sobre o seu histórico. Conta um pouquinho sobre o seu histórico, da sua ascendência na Igreja Cristã Maranata. Exatamente, pastor. Eu tive o privilégio de nascer na igreja, portanto, todas as etapas da vida foram na igreja, na realidade da igreja, mas isso antecede ao meu nascimento. Os meus pais vieram, o meu pai em 1975, a minha mãe em 1979. A igreja teve início nessa experiência que o Espírito Santo tem nos revelado no nosso meio, a obra que ele tem nos dado em 1968, e o meu bisavô veio em 1973. Meu bisavô, Felisberto, pastor até o seu último fôlego de vida da nossa igreja. Ele e a minha bisavó, Damares, eles são naturais, o meu bisavô natural de Bom Jesus, Tabapuana, norte do estado do Rio de Janeiro, a mesma cidade do pastor Gideuti, nosso saudoso pastor Gideuti, da nossa saudosa irmã Sara Dodge. Ali eles se conheceram e tiveram a oportunidade de experimentar aquilo que o Espírito Santo revelou. No início da obra, então? No início da obra. O avô Isso. Conheceu o pastor Gideuti, conviveram um pouquinho, que bênção. Ali em Bom Jesus, Tabapuana, a cidade natal deles, teve início um ponto de pregação na casa do meu bisavô e da minha bisavó, e ele acolhia e recebia irmãos que vinham de Vila Velha, o pastor Gideuti, o pastor Amadeu, entre outros, e dali se desenvolveu um trabalho que abrangeu o sul do estado do Espírito Santo e o norte fluminense. Há muitas igrejas que foram plantadas fruto desse trabalho dessa época. Que coisa. Quer dizer que você tem já um histórico, né, dentro da Igreja Cristã Maranata. Fernando, você acha que é um privilégio? Você sente que muitas coisas que hoje vieram como bênção na sua vida, família, vida profissional, já vêm de promessas e orações dos seus pais e avós? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, pastor. É um privilégio e eu tenho certeza, não só porque a palavra nos ensina, mas também porque nós percebemos isso a partir das experiências, que nós evitamos as dores, né? Nós recebemos promessas que vieram, frutos de oração, de gerações que nos antecederam. E assim, pastor, veja, desde pequeno você será acompanhado pela instrução enquanto criança, intermediário, adolescente, jovem, obreiro. Nós recebemos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai nos instruindo a fazer as boas escolhas. Muito bom. E você sabe que o Senhor, nós conhecemos pela palavra, ele faz muita questão de genealogia, né, doutor Fernando? Inclusive tem um livro dedicado a isso, que é Crônicas, 2 livros, primeiro e segundo Crônicas. Ele sempre, desde Adão, ele vem acompanhando, Deus gosta, Deus faz questão, e ele acha isso muito importante, que essa herança seja transmitida. O Senhor, ele tem essa visão, né, doutor Fernando? É verdade. O Senhor, ele não à toa também, nós temos em Deuteronômio, né, o ensino de que nós devemos inculcar nos nossos filhos, no andar, no falar, no comer, no levantar. Há um mandamento bíblico, desde o Antigo Testamento, mas que permanece em nós, de passar de geração em geração. O Senhor sempre dizia isso.
para que nós passássemos às futuras gerações aquilo que Deus fez, aquilo que Deus abençoou. Nós precisamos conhecer isso. Quando o Senhor Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus, o primeiro capítulo de Mateus é, inclusive, para dar legitimidade que Como ele rei. era rei a esse respeito à história da genealogia. Né? Então, E não somente isso, né? Porque nós aprendemos sempre que o Senhor zelou pela genealogia porque viria o seu filho e ele quis comprovar e comprovou na palavra que ele era digno daquilo, pois ele era da descendência real, da tribo de Judá, etc. Nós aprendemos isso. Mas dentro do nosso programa, Fernando, nós estamos aprendendo também que quando os avós, os pais, nossos filhos, quem já é avô e tem netos e transmite essa herança, somos bem-aventurados, né? pastor, todas as vezes que nós nos reunimos em família, lá em casa, nós temos, e que eu tenho a oportunidade de estar com avô, avó, à época com os bisavós, um assunto muito corrente, muito comum é nós contarmos as experiências. Sabe como surgiu aquela igreja? Como foi esse Manaim? Como foi esse levantamento? Como foi a evangelização, a primeira grande evangelização? Então, passar essa história é conhecer aquilo que Deus tem feito por nós, mas como Deus, ele é imutável, ele abençoou os nossos pais, os nossos avós, segue nos abençoando Sim. e tem abençoado os nossos É filhos. o mesmo ensino, né? É o mesmo ensino. É o mesmo ensino, graças a Deus. Bem, queridos, hoje no nosso programa com o Dr. Fernando, que é um programa que promete ser muito produtivo, com muito conteúdos, talvez até, Dr. Fernando, vamos fracionar a nossa entrevista, o nosso bate-papo em outros programas, hein? Fica aqui o nosso convite já. Será um prazer. Bem, hoje nós temos um tema que nós vamos também estar nos apoiando e nosso tema está no Salmo primeiro Salmo, no versículo 3, e diz assim: folhas que não caem pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, nosso tema que dá o seu fruto na estação própria. Eu gostaria de ler estes 3 versículos, Fernando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bem, hoje conversamos com o juiz de direito, Dr. Fernando Gonçalves, e nós vamos apresentá-lo. Dr. Fernando, ele é juiz da vara criminal, mas também atende crianças e adolescentes e família. É isso mesmo? É isso mesmo. E ninguém melhor do que o Dr. Fernando para fazer um diagnóstico da nossa sociedade, daquilo que envolve, né, essa fase de crianças, adolescentes e de jovens, adultos também, mas principalmente adolescentes e jovens, no momento que vivemos. E qual tem sido a nossa realidade? Então, Dr. Fernando, o senhor pode ficar à vontade para fazer uma breve explanação sobre esse tema, desse contraste daquilo que o irmão tem visto, né, dentro da nossa sociedade. Se quiser olhar para essa câmera, fica à vontade e pode fazer uma breve explanação acerca deste assunto. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. A condição de juiz me permite enxergar muito de perto o resultado de más escolhas. O capítulo 1 de Salmos, ele estabelece um cenário muito claro entre a vida do justo e a vida do ímpio, e os seus resultados. Então, aquele que atua de forma contrária à palavra de Deus e aquele que atua de acordo com a palavra de Deus. E
Como juiz, eu vejo as pessoas se achegando ali, angustiadas, entristecidas, porque tomam um caminho diverso daquilo que a palavra tem apresentado. Nós vivemos hoje, pastor Márcio, uma sociedade que exige uma performance sempre excelente a todo tempo, né? Hoje as palavras de ordem são: você pode, você é capaz, você vai fazer a todo tempo, os resultados você tem que apresentar. Isso inclusive dominando até alguns grupos religiosos, quando na verdade a palavra do Senhor faz sossegar o nosso coração. Glória a Deus. Faz sossegar o nosso coração porque nos liberta dessa pressão de performance a todo tempo, de ansiedade, porque o texto é muito claro, conforme o senhor leu, que aquele que teme ao Senhor é comparado a uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Quando nós olhamos, pastor, por exemplo, rede social, que hoje é muito comum, todos nós temos, no aparelho celular está ao nosso alcance, da nossa mão, nós vemos, parece que a vida do outro é sempre melhor, todo mundo está prosperando. E essa é uma lógica algorítmica que leva a uma ansiedade. A ansiedade que leva a casamentos passarem por crises, por isso eu, como juiz de família, tenho de lidar com casamentos que estão vivendo uma crise, pessoas que se comportam de maneira extremamente nefasta, perversa, equivocada, quando na verdade, crescendo na Igreja Cristã Maranata, é crescer sendo plantado como uma árvore. Não no deserto, mas junto à fonte de água. Glória a Deus. O Senhor Jesus, a sua palavra, a doutrina, a bênção do Espírito Santo. E quem resolve sair da lógica da performance, da rede social, dessa necessidade de resultado a todo tempo, e entende que o Senhor controla todas as coisas, passa a saber que o servo dá o seu fruto na estação certa. Qual que é a estação certa? A estação que o Senhor quer. Glória a Deus. Há tempo para todas as coisas, Há tempo para né, todas as doutor coisas. Fernando? Tempo para todas as coisas. Vamos falar sobre isso, sobre a estação própria. Mas antes, você fazia essa separação, essa diferença dessa mentalidade frenética do mundo, essa competição de você ganhar mais, de você produzir mais, você não perder tempo e aquela coisa. Mas para onde? Então, aqui no Salmo 1º, que nós lemos, diz que o caminho do ímpio é como o moinho que o vento espalha. Quer dizer, a moinha, né, que gira e leva para onde? Ninguém sabe. Para que você está correndo tanto? Né? Para que você quer ganhar tanto? Em contraste a essa mentalidade, doutor Fernando, quando se fala plantado, você vê uma coisa fixa. E aqui no Salmo 52, interessante, eu vi agora, o salmista diz assim, 52:8, mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Então, os nossos filhos estão plantados. Onde? Na casa do Senhor. Eles não estão ao vento, né? A sorte aí do mundo, mas estão plantados. Suas raízes estão à procura das fontes das águas vivas. E eles são árvores e são pessoas que serão bem-aventuradas, porque estão aprendendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor e darão seus frutos, as folhas não caem. Glória a Deus, né, doutor Fernando? Excelente lembrança do versículo 8 do capítulo 52, pastor, excelente lembrança, do Senhor essa lembrança. E é verdade, essa é a separação. Né? O ímpio é como a moinha que o vento espalha, não tem permanência, não tem raiz. Hoje fala uma coisa, outro fala outra, existe uma instabilidade, Exatamente. Uma insegurança. Exatamente. O servo, aquele que nunca se afasta da presença do Senhor, ele está plantado, ele está enraizado. Não em qualquer lugar, mas junto à fonte das águas. Como oliveira onde? Na casa de Deus. Como oliveira na casa de Deus. Que maravilha, né? Assim como também o Salmo 84, né?
o salmista expressa amar o tabernáculo, amar estar na casa do Senhor. E tem sido a nossa maior alegria, tem sido o nosso grande privilégio, estar na casa do Senhor, onde o Senhor tem cuidado de todos nós, da nossa família. Nós estamos enraizados na obra do Espírito Santo, né? Perfeitamente. Crescemos debaixo do tabernáculo do Senhor. E agora sim, você dizia aqui sobre que dá o seu fruto na estação própria. Então, você acha que no mundo existe uma mentalidade de que quanto antes melhor? Você acha que as crianças já são estimuladas, né, por assuntos que não deveriam ser próprios para aquela idade, e o adolescente recebendo também informações? Hoje tem adolescentes que são milionários, né? São adolescentes que estão seguindo influencers, youtubers, que estão à procura de mansões e carros de luxo. Então, você acha que o mundo está vivendo essa situação, Dr. Fernando? Com certeza, e isso gera uma ansiedade, até porque o dinheiro, a fama e o status, para o mundo, isso é considerado prosperidade. Isso é considerado sucesso, quando na verdade a palavra nos fala que quem ama o dinheiro nunca dele se satisfaz. Existe uma angústia em quem está envolvido naquela lógica. E a palavra do Senhor no verso 3 do primeiro capítulo de Salmos fala que tudo aquilo que fizer o servo prosperará. Não essa prosperidade que o mundo vende, essa falsa paz material, de coisas que são como moinha que o vento espalha. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje tem muito, amanhã pode estar eventualmente envolvido numa situação que pode questionar a licitude de como isso recebeu. Não que nós abominemos o dinheiro, não se trata disso. Mas é ver que isso é uma forma muito apequenada. Até porque quando em Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre o tempo, sobre todas as coisas. Para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Existe ali uma clareza bíblica que Salomão escreve: há tempo de nascer e tempo de morrer. Ponto e vírgula. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. O tempo do homem, esse tempo que angustia, o tempo dos influências que o senhor fazia referência, é o primeiro tempo, é antes do ponto e vírgula. O tempo de nascer e o tempo de morrer. Para nós vivemos depois do ponto e vírgula. O tempo de plantar, nós somos plantados. Mas existe o tempo que nós estamos aguardando, o tempo de arrancar o que se plantou. O Senhor Jesus vai vir arrancar. Como? No arrebatamento. Ele plantou uma igreja lá no Calvário, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Nós somos plantados, mas nós seremos arrancados com mão forte para morarmos com o Senhor na eternidade. Essa é a nossa expectativa, Maranata. Então, pastor, eu vejo a angústia dos meus jovens, dos meus adolescentes, porque eles ficam na primeira frase, tempo de nascer e tempo de morrer. E buscando preencher esse intervalo entre nascer e o morrer, com suas escolhas, riquezas. Nós estamos plantados, sabendo que o Senhor vai nos arrancar aquilo que Ele um dia plantou, a sua igreja fiel, e nós seremos levados para a eternidade. Inclusive, não é a nossa área, né? Eu creio que também não é a sua. Não se ouvia tanto falar há 10 anos atrás, né? Menos até, sobre algumas enfermidades que é muito comum hoje na infância, né? Autismo e tantas coisas, que até depressão, hiperatividade e outros termos aí, não se via tanto assim, né? Então eu acho que isso pode ser também consequência essa avalanche de estímulos das telas, né? Dos influencers, de tudo isso que está acometendo as crianças e adolescentes, né, doutor Fernando? Sim, realmente não é a nossa área de expertise, mas isso que o senhor falou é perfeitamente correto. Nós temos, e isso não somos nós que estamos falando, existe uma ciência que fala sobre isso, tanto pelo lado da sociologia, que estuda o comportamento social, como a própria filosofia do comportamento. Existe uma obra, se o senhor me permite referir aqui, porque é uma obra de referência mundial, faz parte da lista de grandes leitores, chamada Sociedade do Cansaço, escrita por um autor, filósofo, chamado Byung-Chul Han, nasceu na Coreia do Sul, professor na Alemanha, que ele reflete exatamente esse diagnóstico da sociedade. A sociedade tem sido impelida a produzir muito, produzir sempre. As telas, como o senhor referiu, são um grande catalisador.
Existe, pastor, por exemplo, quem tem aquele hábito, e nós temos de nos controlar, senão nós incorremos nele também, de avançar para ser sempre estimulado. Aquilo gera um fluxo elevado de dopamina que desequilibra o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal não é a minha área de expertise, pastor, mas o córtex pré-frontal é a área responsável por controlar os nossos impulsos, os nossos comportamentos. Quando há um excesso de dopamina, quando há um excesso de estímulo, nós perdemos a capacidade de controlar impulsos. Por isso, pastor, que hoje nós temos adolescentes, e eu lido com isso, Sim. adolescentes infratores que estão respondendo a processo de apuração de ato infracional por desequilíbrio, não conseguem, ficam tão estimulados que perdem a capacidade de autocontrole. Na escola, reagem agressivamente contra professores, reagem agressivamente contra pais, contra colegas, perde a capacidade de inibição e de se autocontrolar. Esse é um cenário da sociedade hoje. E é um cenário que está posto, o diagnóstico está aí. Agora, o mundo sabe diagnosticar, mas não tem a resposta. A resposta está na palavra. Louvado seja o Senhor. Agora, falando da nossa experiência, né, Fernando, a nossa experiência como igreja, nós temos as classes de 0 a 3, pequenos, intermediários, adolescentes, jovens, né? Nós nos alegramos quando os jovens se casam também dentro da igreja e formam famílias. Essa sequência que Deus preparou é muito agradável a gente participar disso. É uma alegria muito grande você participar dessas vitórias. É uma vitória, né? Cada mudança de classe é uma vitória que nós vamos conquistando e vendo como se fosse realmente essa planta que vai se desenvolvendo, né, Fernando? Sim, pastor. Nós percebemos isso muito claramente nos nossos filhos, nas crianças da nossa igreja. Elas são gradativamente ensinadas a respeito da palavra. Isso vai gerando nelas temperança, equilíbrio, frutos do Espírito, maturidade, são verdadeiras árvores plantadas junto à fonte das águas. Se o senhor me permite uma rapidíssima experiência, o senhor fazia referência, e nós conversávamos há pouco, sobre o histórico dos meus ascendentes. Mas hoje eu vejo aquilo que o senhor dizia, da bênção do Senhor na genealogia, por exemplo, nos meus filhos. Eu sou do estado do Espírito Santo, sou natural de Vitória, minha esposa é de Guarapari, e nós passamos as férias agora, de 2025 para 2026, fomos ao Espírito Santo, estávamos em uma das nossas igrejas em Vila Velha. Período de férias, Vila Velha fica extremamente concorrido, muitos visitantes. Uma oração por parte das nossas crianças. O meu filho se levantou, meu filho não é de lá, não conhece. E ele fez uma oração até um pouco incomum. Ele dizia assim na oração, pastor: Senhor Deus, nós te glorificamos porque o Senhor é a nossa alegria. Ele até disse a seguinte expressão, que não é comum a nós. Ele diz assim: a nossa alegria não está na bebida alcoólica, um filho de 6 anos, não está na festa, a nossa alegria está no Senhor. E passou a oração. Ao final do culto, nós fomos procurados porque uma jovem chorava copiosamente. Uma jovem que não conhece a igreja, que não tem nenhuma experiência com o evangelho, estava indo, ela foi para uma festa, naquela festa havia bebida alcoólica e aquele tipo de envolvimento de jovem do mundo. E ela sentiu uma angústia. E ela disse com ela: eu vou sair daqui, a primeira igreja que eu entrar, eu quero ouvir. E quando ela entrou, o meu filho fez a oração. O Espírito Santo usou a oração Exatamente. De uma criança para alcançar para alguém. Dizer exatamente o que ela estava sentindo. A verdadeira alegria não está na festa, não está na bebida, a verdadeira alegria está no Senhor. Nós oramos por ela, participamos dessa bênção. Que maravilha. O Senhor confirma. Então hoje você está observando na prática o resultado, porque você tem 2 filhos. Sim. 2 filhos, qual a idade? A Maria Luísa com 7 e o Luiz Fernando com 6. Intermediários. São. 2 intermediários, né? E também crescendo na Igreja Cristã Maranata. Sim. Bem, Fernando, eu quero agradecer a sua presença, a nossa conversa aqui, né? A sua exposição dos assuntos, um bate-papo muito produtivo, um conteúdo muito agradável para nós, edificante, e vamos sim convidá-lo para outros programas, juntamente com o juiz de direito, Dr. Fernando Gonçalves. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor, que Deus o abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me despeço também de você,
que acompanhou este período de mais esse episódio especial. Que bênção falarmos baseado na palavra de Deus acerca das bem-aventuranças que os nossos filhos, que as nossas crianças têm recebido. Fique com Deus. Semana que vem estaremos de volta no programa da TV Manaim, Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.